até hoje tu resistes. Quem hoje vê teu culto no sertão abandonado não sabe que encerras uma história longa e triste. Meu pai que te plantou na terra dura lá da mata, tu foste a comieira de teu rancho pequenino, sofrendo o frio da noite e o cantar do suriango, ficaram acompanhando a solidão de teu destino. Esteio de aroeira, também tenho a tua idade. Meu pai te construiu para que fosses teu abrigo. O tempo foi passando e só depois de muitos anos. Pessoal, bom dia. Eu prometi pra vocês, estou aqui com um amigo meu de... Tava fazendo as contas com ele aqui, quantos anos, Major? 11 anos. 11 anos de amizade. 11 anos que eu costumo falar, eu venho aqui, ó, o Magela tá magro, de tanto eu chupinhar o conhecimento do Magela. O Magela é um amigo aí que eu sempre vim aqui. Eu vim aqui com meu sogro a primeira vez. E é um amigo aí, o Magela, eu costumo falar, ele é um passaricultor, um pesquisador brasileiro. Então, Magela, eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre um pouco aí da sua experiência com passarinhos, rapidamente, alimentação, saúde. Ó, eu acho, a primeira questão que deve colocar sobre o passarinho é o seguinte: você nunca pode dar para o passarinho uma comida que você não comece. Você não pode dar uma água para o passarinho que se você não beber dela. Você tem que ter a mesma qualidade, os alimentos que você consome tem que ter a qualidade dos passarinhos. Então, todo passarinho que você cuidar bem da alimentação dele, dificilmente ele vai adoecer. Para você saber se um passarinho está doente, eu nunca olho se tem água ou comida, eu olho nos olhos dele. Se ele tiver com o olho redondinho, ele pode estar até meio encrujado, às vezes por uma muda de pena, mudança climática, essas coisas. Ele vai estar tudo bem. Agora, se ele tiver com o olhinho puxado, olho japonês, você pode correr. Ou está faltando água, ou está faltando comida, ou você puxa o fundo da gaiola, dá uma olhada nas fezes, se tiver amarela, fezes mole, diarreia, pode ser coccidiose, aí você tem que começar a correr com ele. Outra coisa de saúde que eu costumo orientar o pessoal é o seguinte: toda vez que um doente chega no hospital, a primeira coisa que faz quando leva ele para dentro lá é dar soro para ele. E o passarinho não é diferente. Você tem que, qualquer sinal, a normalidade que você sentir nele, você tem que dar soro para ele. Eu gosto muito de dar o Reidrate, sabor laranja, uma colherinha dessas de café num bebedouro de 50 ml. Aquilo já levanta e ele resiste até esperar o diagnóstico preciso e assim por diante. Então precisa reparar sempre nessas coisas. Negócio de banho, eu acho que tem que sempre pingar umas gotas de vinagre para evitar piolho. E nunca deve ficar preocupado, se está frio o passarinho vai tomar banho. Ele sabe quando pode tomar banho e quando não pode tomar banho. Outra coisa sobre a alimentação é o seguinte: passarinho é a única espécie que não se aperta com relação à falta de comida. Se tiver um passarinho no mato chocando, ele levantar a cabeça, ver que não vem chuva, que não vai ter semente para tratar o filhote, ele chuta os ovos, chuta os filhotes, voa e vai embora. Tem um caso que eu gosto de contar, que veio um italiano aqui e vendeu um aparelho para aumentar a quantidade de horas-luz, porque o passarinho choca quando o dia dura mais horas de luz, né? Normalmente com 14 horas. Na época de muda, porque nós estamos com 9, 10 horas, então ele não choca. E ele vendeu um aparelho, o pessoal punha para acordar 4h30, mas acordava às 6h30. Aí começaram a me ligar: olha, você ainda está jogando o filhote fora do ninho.
Aí eu matei a charada logo, né? Quer dizer, o passarinho acordava, não tinha comida, matava os filhotes. Então é assim, tem um momento mágico do dia, que é o alvorecer, que sai no jornal todo dia, por exemplo, 6h15:21, e entardecer às 18h26:47. A hora que alvorece, dá um estalo, pá, todo passarinho acorda. Essa hora de galar sempre é difícil, porque normalmente a hora que elas acordam, elas dão gala mais fácil, o macho gala mais fácil e tudo fica mais fácil para manejar. Agora, eu sempre começo a pôr comida, a farinhar dos passarinhos, sempre pela mesma gaiola, pela mesma ordem. Uma das coisas para garantir a estabilidade, para o passarinho se sentir seguro, e se ele não se sentir seguro, ele não choca, é o horário da comida, que ele tem certeza que naquela hora ele vai ter comida. E isso já é uma coisa que ajuda muito a chocar. O manejo fica mais fácil, mais prático, essas coisas todas. Esse negócio de um dia põe 6 horas, dia às 8, às 10, nunca vai chocar passarinho, e se chocar não vai dar certo. Uma hora vai achar o filhote no chão. Então, água de boa qualidade, é preciso preocupar com a água, porque a água nossa que nós bebemos hoje da torneira, ela está muito alcalina, ela está por volta de 7, 7,5 e tal. Então, toda a água, ela tem uma acidez que mata os micro-organismos. E então a água alcalina não tem acidez que mate esses micro-organismos. Então muita doença, às vezes adoece o plantel inteiro em função da qualidade da água. Eu acho que o pH ideal da água está entre 5 e 5,5. Aí você vai ter um plantel sadio, porque essa acidez vai matar um monte de bichinho que estiver lá por dentro, assim diante e tal. E a gente pode reparar que sempre a água de lugar mais alto ela é mais ácida que o lugar mais baixo. Então a água dos Andes ela tem uma acidez absurda, por volta de 4, e nossos rios, nossas lagoas aqui tem por volta de 5,5, às vezes 6 a acidez dela. Então tem sempre que observar essa questão. Eu uso a água da mata que o pH dela é 5,3 e eu acho que meu plantel está muito bem. Eu estive na Europa e eu vi que lá o pessoal põe muito vinagre na água, por litro, põe 1 ml por litro e tal. E dizem que desconhece coccidiose lá, eles não precisam e tal. Então tem que você medir o pH da água e corrigir ele, se for o caso, com vinagre. Isso eu aprendi na Itália e tem me valido muito. Faz anos que não sei o que é pior e a doença de passarinho é muito difícil. Raramente aparece. Às vezes uma bactéria oportunista aqui, outra ali e tal. Nesse caso, quando vem essas coisas, eu procuro fazer suave. Que é aquele cotonete que tem algodão dos dois lados, a pessoa apoia o material do bico e da croata do passarinho, faz o exame, faz cultura, e se tiver bactéria, ele já faz o biograma dela e vai dizer, esse antibiótico é que liquida isso, esse aqui não liquida, esse liquida e assim por diante. Aí você acaba com um remédio só, você liquida o problema de vez. Atirar no escuro é a coisa mais perigosa que tem para o passarinho, entendeu? Porque muitas vezes, e eu acredito que a maioria dos nossos passarinhos, eles morrem por excesso de remédio e não por falta de remédio. Outra coisa, se é para dar uma vez por dia, é uma vez por dia. Não adianta ficar dobrando dose, que o passarinho vai morrer e não vai resolver o problema. Outros cuidados que precisa ter é que a gente, quando está sob estresse, a gente transpira. Cachorro, boi, baba. O passarinho, a forma dele refrigerar é girando o sangue rapidamente, aumenta o batimento cardíaco e tal. Por isso que você dá, por exemplo, um soro para um passarinho, em questão de minutos ele já apruma e você já vê o resultado daquele produto que você deu para ele. E esse cuidado também deve ser estendido quando você vai pegar o passarinho na mão, para cortar a unha, alguma coisa. Lava a mão na torneira para pegar uma temperatura normal. Às vezes uma mão quente num passarinho pode morrer na sua mão e você não saber por quê. Por que o pessoal mata passarinho muito sem experiência quando vai transportar? Ele abre para o carro no sol, o porta-malas esquenta, ele levanta, põe o passarinho e bate a porta do porta-malas. Muitas vezes quando ele levanta o bicho já morreu, ele estressa, ele sofre um infarto rapidinho e morre. Então isso é uma das preocupações que tem que ter. Muitos passarinhos que morrem também é por susto, ele voa, às vezes o pessoal fala assim, o passarinho morreu de sopro. Não é sopro, é que às vezes dá um raio, uma luz, ele dá um tiro do puleiro em direção à grade, bate o bico e quebra a coluna. A coluna do passarinho é muito sensível, por isso que pouco passarinho escapa quando bate em vidro.
Então precisa evitar vidro, janela sem tela, essas coisas todas e tal. Outro cuidado para ter com o passarinho também é a questão do pé. O passarinho que está com problema no pé, ele não cria, de jeito nenhum. Não adianta você tentar, então você tem que manter um cuidado com o pé dele. Puleiro redondo é um assassinato para o passarinho, porque ele vai pousando sempre do mesmo jeito e vai criando um calo embaixo. E tudo que é porcaria entra por ali, no pé dele, e vai para o organismo dele e adoece. O ideal é usar esses puleiros de mato mesmo, cortar goiabinha, sapeixa, essas coisas e tal. E pouca gente sabe, mas o pé do passarinho é uma pá mecânica. Vocês podem observar o filme que a águia vai, ela espicha o pé, pega o bicho ali, ou o peixe, ou coisa, e ela trava para trás. Quando ela trava, fecha o pé, vai para frente, abre. Se você põe os puleiros tudo do mesmo tamanho, vai ser a mesma coisa daquele movimento contínuo de datilógrafo, que dá aquela doença do nervo dele. Entendi. Então você tem que pôr um puleiro grosso, um puleiro fino, grosso de um lado, fino do outro. Quanto mais disforme o puleiro for, melhor vai ficar o pé do passarinho. E menos problema você vai ter na choca. Então, esses cuidados assim que eu recomendo. Outra coisa que eu recomendo também, por exemplo, para quem cria esporófila, e é um negócio muito interessante, é a semente marmelada. Dá um exemplo de esporófila, Magela, porque os caras não sabem. Esporófila é todos esses bichinhos sementeiros nossos, caboclinho, coleirinha, bigodinho, bicudo, curió, patativa, todos esses sementeiros são esporófilos, na classificação e tal. E a marmelada é um alimento que todos eles comem. E ela é rica em estrogênio. Infelizmente as prefeituras estão usando herbicida pré-emergente, que mata a batatinha dela antes dela sair. Por isso que as praças da cidade, essas coisas, estão diminuindo os passarinhos, porque não está tendo marmelada mais. E você, para preparar um plantel, por exemplo, de coleirinha, se você der semente marmelada diariamente para esses passarinhos, você não precisa dar mais nada. Eles vão chocar, que é uma beleza, trata filhote com aquilo e assim. É uma das melhores coisas que eu sei de passarinho. O bicudo ainda tem a vantagem daquela sementinha preta lá, como é que chama? Puxa vida. Ajuda aí, então. Vem dos massinhos preto. Caramba. Na vara de macaco? Não. Na vara de macaco. Na vara de macaco tem dois tamanhos. Na realidade é um gênero esféreo. O pessoal chama de tiririca, mas não é tiririca. Não é tiririca. Tem nada a ver. Tiririca é outra espécie, outro gênero. É um gênero esférea. Eu já fiz um estudo de proteína, de tipos diferentes de amadurecimento. Tem umas espécies que diferenciam amadurecendo do topo da espiga para cima, outras são lisas, umas são rugosas. Então é outro gênero, né? Mas é um belo alimento. Inclusive eu acho que o tamanho da cabeça de passarinho, por exemplo, bicudo, né? Você tem um bicudo com a cabeça maior do que o do outro, isso foi mais em função da dureza do alimento local. Por isso ele precisa de um bico mais forte, uma cabeça mais forte. Se a semente mais macia, ele não precisa, a cabeça dele é menor e tal. Então, assim, esses alimentos para mim são essenciais, né? Mineral também é outra coisa que não pode faltar. Mineral tem tudo a ver com as penas, tá certo? Toda a formação da pena e tal. E não existe como quantificar, a ciência ainda não conseguiu como quantificar ainda a quantidade de selênio, de ferro, zinco, cobre, chumbo, etc., que vai na coisa. E o passarinho tira isso. Por exemplo, se você pegar um passarinho, tiver um bando de coleirinha no fundo da sua casa, aí em janeiro você mata um, você vai ver que tem semente tal, e mineral tal, mineral tal, mineral tal. Em fevereiro, quando você matar outro do mesmo bando, você vai ver que começa a mudar a semente, começa a mudar o mineral. No terceiro mês, já desapareceu uma semente, apareceu outra. Aí vem chuva no mês de março, o mineral muda constantemente. E isso é que dá a sustentação às penas a plumagem do passarinho. Então eu acho, por exemplo, muito perigoso usar mineral importado, porque o solo, por exemplo, de um mineral da Europa, ele não tem nada a ver com o solo aqui do Brasil, onde os nossos passarinhos comem terra depois da chuva, aquela areinha que fica, essa coisa. Por isso, quando começou a vir muito mineral de fora para cá, começou a história do arrancar a pena, debicagem, essas coisas tudo, e eu acho que começou por isso. Eu observei que antes a gente não tinha esse problema, isso era um caso raro.
Casca de ovo é sempre bom. O problema da casca de ovo é a conservação dela. Higienizar. Higienizar ela. Você teria que lavar ela, pôr na cândida e pôr no forno para higienizar. Mas 99% da casca de ovo é cálcio da melhor qualidade, né? Tanto que a mãe, depois que o filhote nasce, ela engole a casca de ovo, né? Ela come ela todinha e tal. Então é assim, um excelente mineral. Às vezes, o pessoal que mora no interior, dá aquela chuva, enxurrada, tem aquela terra vermelha, às vezes você banhar uma colher daquela terra e pôr no fundo da gaiola, você vai ver que o passarinho come até lamber, como diz o outro, lamber o beiço. Com certeza. E entra firme no negócio. Então, se você vê bem direito o pé do passarinho, a água que ele bebe, a comida que ele come, que tem aí as melhores farinhadas, receitas por aí e tal, não deixar faltar mineral, não tem por que chocar. E o resto é saber que é o seguinte, criar passarinho não é fácil, senão todo mundo criava. Isso é mais ou menos como uma padaria, né? O passarinho come todo dia, então todo dia você tem que dar uma visitada, né? Você tem que trocar água, trocar forro, o passarinho tem que tomar banho pelo menos 3 vezes por semana, no mínimo, entendeu? Então assim, é trabalhoso e tem que cumprir o horário e fazer a rotina. Se você não fizer a rotina, você não consegue chocar, vai ser muito difícil. Então eu acho que mais ou menos é isso aí. Ô, Magela. O passarinho, só lembrando você... Verdura, Magela, dá talo de escarola, dá essas coisas. Dou escarola, dou milho, sempre eu vario sempre as coisas e tal, mas eu sempre dou. A escarola, inclusive, por exemplo, pintacilgo, mantém um pintacilgo vermelho, continua vermelhinho se ele come escarola. Não precisa dar nem carofil, entendeu? A couve, o verde, já tem esse elemento lá. E depois essa questão de gaiola e tal, o mercado já determinou o padrão de gaiola aí. A maioria das gaiolas de choca tem aí seus 50, 55 centímetros, 28 de largura, 32 de altura. Né? O caboclinho, eu descobri que para chocar ele com facilidade, a gaiola tem que ser mais alta, por exemplo, 80 de altura, e não importa muito a largura, gosta muito de voar de baixo para cima, essas coisas todas e tal. Raiz é raiz de ninho que vem no torneio e ninho, qualquer um. Aqui já chocou até caboclinho, porta-ovo. Então quando você quer chocar, não sinta medo não. E nunca tenha medo de pegar passarinho na mão, ela costuma, não tem problema nenhum. Fêmea chocando, eu acho que a unha está grande, eu pego, corto a unha, solto lá e vai embora. Então é isso aí, moçada. Boa sorte para vocês. Obrigado, Magela. Mais uma vez, obrigado, meu velho. Parabéns, né? Muito obrigado pela... Esse bicho é fogo.